Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 1. Nessa aula, vou falar a respeito de colisões e sistema de massa variável, e é basicamente a aplicação do princípio da conservação do momento linear que a gente viu em aulas anteriores. Essa aula ela vai ser capitulada, vocês podem então acessar aí o tema com maior facilidade lá na descrição desse vídeo. Desta forma, então, você já vai ser direcionado diretamente aí para a parte que você deseja compreender um pouquinho melhor e rever durante o seu estudo. Bem, sem muitas enrolações, vamos direto aí para a nossa aula de hoje. Começando então com a colisão. Temos então que a colisão ela se trata nada mais nada menos do que uma interação entre dois corpos, pelo menos dois corpos, né? Que ocorre então dentro de um intervalo de tempo, geralmente um intervalo de tempo muito curto. Eu pego aí um dt de tempo relacionado durante esse processo aí de colisão. Dessa forma, então, né, como esse intervalo de tempo é muito curto, qualquer tipo de força externa ela vai ser desprezada e assim então, né, eu vou considerar somente as forças relacionadas internamente aí no meu sistema, uma vez que essas forças internas no meu sistema elas serão de intensidade muito maior do que as forças externas, e assim então é possível a gente desprezar qualquer tipo de força externa relacionado então ao processo de colisão entre esses dois corpos. Durante o processo de colisão, a gente pode interpretar então a relação entre as velocidades anteriores e posteriores após a colisão por meio do sistema, né, de conservação do momento linear. Supondo aqui que dois carros aqui eles venham a colidir, nesse caso então eu posso supor aqui algumas hipóteses, né, ou seja, carros após a colisão, cada um deles pode tomar uma direção distinta do que tinha antes, ou após essa colisão eles podem engavetar um ao outro, e aí o movimento resultante no final, após a colisão, é que os dois carros tenham a mesma direção com a mesma velocidade. Então esses dois processos aí podem ocorrer durante o processo de colisão. No entanto, uma coisa que a gente pode assumir aqui é que, se eu levar em consideração os momentos lineares individuais de cada veículo, né, ao final dessa colisão, esse momento linear ele vai ter que ser, então, idêntico ao que a gente tinha anteriormente, ou seja, ele tem que obedecer obrigatoriamente a conservação ali do momento linear. Então, matematicamente, então, eu posso escrever, então, o momento 1 inicial do primeiro veículo, por exemplo, esse carro em verde aqui, mais o momento do segundo veículo, o carro em azul, no início, ele vai ter que ser igual então ao momento final do carro verde mais o momento final do meu carro azul. Então, se eu estiver observando esse tipo de comportamento, é possível então a gente ter alguma solução para esse sistema utilizando aí o princípio da conservação do momento linear. Como eu disse anteriormente, a gente pode ter então dois tipos de situações após a colisão. A primeira situação dela, então, diz respeito quando a energia cinética total antes e após a colisão ela se conserva, ou seja, ela se mantém inalterada. Nesse caso, então, esse tipo de colisão ela é conhecida como colisão elástica. Na segunda situação, eu vou ter então que essa minha energia cinética aqui ela não conserva, portanto, ele sofreu aí perda de energia, pode ser por processo aí de geração de energia térmica ou qualquer outro tipo de processo, mas nesse caso então houve uma perda da energia cinética. E para esse caso então dizemos que esse tipo de colisão é chamada de colisão inelástica. Assim então durante essa colisão ali que toda a energia cinética relativa ao centro de massa do meu sistema, uma vez que estou levando em consideração dois corpos, obviamente o movimento que eu vou estar estudando é em relação ao centro de massa formado por esses dois corpos. Tá? Então, se a energia cinética relativa do centro de massa for convertida em energia
térmica ou interna no sistema, dizemos então que houve uma colisão perfeitamente inelástica. Ou seja, se eu tive essa perda de energia cinética associada ali, como foi falado anteriormente, é uma colisão do tipo inelástica. E nesse caso em particular, então, os dois corpos aí eles vão permanecer unidos após essa colisão. Então, toda vez que eu estiver falando de colisão perfeitamente inelástica, eu estou dizendo então que esses dois corpos, ao final da colisão, eles vão estar unidos. No caso dos carros ali, eles vão estar engavetados e, muito provavelmente, eles vão estar se deslocando na mesma direção, com a mesma velocidade, unidos após esse processo de colisão. Durante esse processo de colisão, então, como eu disse anteriormente, a gente geralmente despreza qualquer tipo de força externa, justamente porque a força interna nesse sistema ela é muito grande. E o que a gente observa é que justamente, né, durante um intervalo de tempo aqui muito curto, sobre um tempo ΔT aqui, a gente possui que essa força aí, ela experimenta um aumento da sua amplitude muito significativo. A gente tem aqui esse gráfico entre a força, né, que é a força de interação ali que eu vou ter entre esses dois corpos, em função do intervalo de tempo de contato entre esses dois corpos. Isso seja para colisão elástica ou inelástica. E aqui, como a gente pode observar, tá, a força era praticamente aí desprezível e no momento que se inicia aqui a colisão, ela começa a experimentar aqui um aumento de amplitude muito significativo e após esse máximo dessa força, ela começa então a decair de novo no tempo final aqui, quando cessou o processo de colisão, a gente então tem que essa força praticamente vai a zero novamente. Tá? Então, devido a essa condição aqui de ter um pico máximo dessa força aqui associado a esse sistema, tá? A gente precisa então relacionar esse tipo de comportamento com algum tipo de grandeza física. Uma das grandezas que a gente pode relacionar então essa força por esse intervalo de tempo é o que a gente chama então de impulso da força. Tá? O impulso da força ela vai ser uma grandeza do tipo vetorial, né? A gente denota aqui pelo 1i maiúsculo. Esse vetor impulso ele vai ter a mesma direção e o sentido do meu vetor força, tá? E matematicamente, então, eu posso definir que o impulso ele vai ser nada mais nada menos do que a área embaixo dessa curva aqui da força por intervalo de tempo da colisão. Para calcular a área dessa função aqui, geralmente a gente utiliza ali uma integral, por isso então o impulso pode ser descrito como sendo a integral da minha força F em função de dt. Eu posso interpretar também que o impulso pode ser compreendido como sendo a variação da quantidade de movimento. Nesse caso, a equação que a gente tem da equação número 2 do impulso, onde eu tenho que o impulso é igual à integral de f dt, do tempo inicial ti até o tempo final tf. Nesse caso, então, eu posso trocar a minha força e escrever ela em função da variação da quantidade de movimento em função do tempo. Então, a força vai ficar como sendo dpi dt. Nesse caso, então, eu posso cancelar esses dois dt's que eu tenho aqui dentro dessa integral, e aí então fica a integral de dp. A integral de dp vai ser o próprio momento linear, nesse caso o momento linear final menos o momento linear inicial aos respectivos tempos que eu tenho ali, que a força foi aplicada durante o processo de colisão. Isso daqui então, essa variação que eu tenho do momento linear aqui, eu posso escrever então como sendo um ΔP. A equação número 3, então, aqui define para a gente o que seria basicamente aí essa variável impulso. A impulso, então, ela nada mais é do que a variação da quantidade de movimento linear que eu possa ter aí durante o meu processo de colisão. Bem, um fator importante é que muitas vezes eu não vou ter condições de determinar, então, aquele máximo da força, como a gente viu no gráfico anterior. Então, por esse caso, muitas vezes é interessante a gente definir o que a gente chama de força média correspondente ao intervalo de tempo ΔT, ou seja, seria o equivalente àquela área que a gente calculou
daquele máximo lá, daquela gaussiana, né, que a gente mostrou anteriormente, né, voltando aqui um pouco no slide, ou seja, o equivalente à área dessa gaussiana, dessa função que eu tenho aqui, tá? Eu admito ali uma força média, onde essa força ela vai ser constante dentro desse intervalo de tempo, e apresente a mesma área anterior, ou seja, eu tenho aqui a minha força constante, a gente vê que a intensidade dela, né, ela é menor do que vai acontecer a intensidade máxima. No entanto, se eu calcular a área desse retângulo aqui, ela vai ser o equivalente à área que eu tenho dessa função gaussiana. Dessa forma, então, eu posso definir que a minha força média ela vai ser igual a 1 sobre ΔT, ou seja, 1 sobre a variação de tempo que ela está ocorrendo, é igual à integral de f dt. Essa integral de f dt nada mais é então do que o próprio impulso. Então, essa força média ela pode ser calculada pela razão do impulso pelo intervalo de tempo a qual essa força foi aplicada. Então, a equação número 4 aqui consegue definir para a gente aí uma forma de se calcular uma força dessa interação durante esse processo de colisão. Obviamente, não vai ser a força real, mas é uma força que dá para a gente uma ideia aí do que está acontecendo nesse processo, que é justamente essa força média aqui. Dessa forma, também, a gente pode fazer análise do processo de colisões não só em uma dimensão, tá? Mas eu posso levar em consideração aí outras dimensões. Para facilitar o primeiro caso aqui, a gente vai fazer uma análise considerando que essa colisão aí ocorresse somente em um sentido. Então, nesse caso, né, essa conservação da quantidade de movimento que a gente tem do processo de colisão, ela vai relacionar para a gente que as velocidades finais e iniciais do sistema, bem como as massas envolvidas por esses corpos. Então, como a gente mostrou logo no início dessa aula, eu teria o momento da primeira partícula inicial mais o momento da segunda partícula inicial, que vai ter que ser igual ao momento da primeira partícula final mais o momento da segunda partícula final. Nesse caso, então, para cada um desses momentos aqui, eu teria que, para P1, a massa da primeira partícula vezes a velocidade inicial dela, na P2, a massa da segunda vezes a velocidade inicial dela, e agora do lado direito aqui a gente trataria então o momento final, portanto a massa da primeira partícula vezes a velocidade dela no final, mais a massa da segunda partícula vezes a velocidade da segunda partícula ao final desta colisão. Esta relação número 5 aqui, então, é a mesma coisa que a gente tinha anteriormente, só que descrito aqui, obviamente, em função da definição de momento linear, que é a massa vezes o produto, a massa e o produto com a velocidade. Tá? Bem, a partir então dessa equação número 5, a gente pode então desenvolver uma relação adicional e assim também, utilizando ali a conservação da energia cinética, a gente também pode encontrar ali alguma das variáveis desconhecidas para o caso, por exemplo, de uma colisão elástica, né? Uma vez que eu vou ter aí duas variáveis desconhecidas aqui relacionadas à velocidade final, a conservação da energia cinética pode ser um adicional que eu posso utilizar no meu problema justamente aí para encontrar uma das velocidades que eu não tenho aqui nesta minha equação número 5. Já para o caso ali das colisões perfeitamente elásticas, a gente tem então aí uma facilidade nesse processo, uma vez então que depois da colisão os corpos vão permanecer unidos, assim então a velocidade final desses dois vão ser a mesma. Então eu vou ter ali que a velocidade final do primeiro corpo vai ser igual à velocidade final do segundo corpo, que vai ser igual à velocidade do centro de massa desses corpos após a colisão. Nesse caso, então, a nossa conservação do momento linear fica muito mais fácil agora, muito mais fácil de determinar a velocidade final após a colisão. Isso então vai dar para a gente que o momento inicial da primeira partícula, m1v1, mais o momento inicial da segunda partícula, m2v2, vai ter que ser igual ao momento final após, né, os dois carros terem colidido e estarem engavetados ali, por exemplo. Eu teria então a massa m1 mais a massa m2, né, ou seja, a massa dos dois corpos,
vezes a velocidade do centro de massa após esse processo de colisão que os dois corpos vão ter numa colisão perfeitamente inelástica. Então, a equação número 6 aqui, ela é uma relação então um pouco mais simples para se encontrar a velocidade final do que no caso ali da equação número 5, que eu ainda preciso do adicional da conservação da energia cinética. Para um sistema de 3 dimensões, ele não acrescenta muito mais do que a gente viu, né? Só lembrando que no caso de 3 dimensões, como a velocidade então é uma grandeza vetorial, ela pode ter componentes desse vetor velocidade em até 3 direções ao longo de um eixo de um sistema cartesiano tridimensional, e dessa forma, uma das soluções que a gente pode dar para esse tipo de problema é que eu simplesmente posso pegar e decompor o meu vetor velocidade. Ou seja, eu separo ele em 3 componentes, tendo então separado em 3 componentes, eu vou reproduzir as mesmas equações que eu tinha anteriormente, só que 3 vezes para ter uma solução para esse problema. Tá? Então a única coisa que mudou agora aqui é que eu passo a ter que resolver até 3 equações para um movimento aí ocorrendo no espaço tridimensional. Tá? Bem, dessa forma então, de uma maneira mais geral, a equação vetorial então para o processo ali dessas colisões, seja ela do tipo elástica, seria então os momentos iniciais da primeira partícula mais o momento inicial da segunda, que vai ser igual ao momento da primeira partícula final mais o momento final da segunda partícula. E no caso de uma colisão do tipo perfeitamente inelástica, a gente vai ter então os mesmos momentos iniciais das duas partículas envolvidas aí na colisão, que vai ter que ser igual ao momento final da soma das massas dessas partículas vezes a velocidade final delas, que vai ser a mesma, uma vez que elas vão estar juntas nesse processo. Tá? Então, nessas duas situações, se eu tivesse aí um movimento acontecendo tridimensionalmente, eu reproduziria essas duas equações 3 vezes, uma para cada eixo. Lembrando que a única variável ali que vai ter 3 componentes, obviamente, é a velocidade, porque se trata aí de uma grandeza vetorial. A massa, por ser uma grandeza escalar, continua sendo a mesma nessas 3 equações para cada situação descrita aqui nesse caso, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar ali do princípio de conservação do momento linear é utilizando ali, basicamente ali, um pequeno experimento que foi desenvolvido aí por Isaac Newton, que é o que a gente denomina aí de pêndulo de Newton. Esse pêndulo de Newton, na verdade, é um conjunto de pêndulos que Newton desenvolveu. Então, cada esferinha dessa daqui ela está ligada por um fio, né? Ou seja, um típico pêndulo ali. No entanto, eles estão aí posicionados de uma tal maneira que essas esferas aqui elas vão estar grudadas uma à outra. Tá? Bem, esse experimento aqui ele é utilizado justamente aí para explicitar aí o princípio da conservação do momento linear, ou seja, eu vou levantar uma dessas esferinhas, vou abandonar elas e elas vão então colidir umas com as outras. A hora que elas estiverem colidindo, então nesse processo eu tenho então a transferência do momento linear de uma esfera para outra, né, e essa transferência ela é total desse momento, justamente porque a massa de cada uma dessas esferas aqui são idênticas. Então, nesse caso, para ter conservação do momento linear, eu tenho que transferir totalmente o meu momento linear de uma esfera para outra. Então, nesse caso aqui, a primeira esfera que colidir aqui na segunda, ela vai transferindo esse momento até a última, de tal maneira, então, que a última esfera, como ela não tem mais nenhuma outra para transferir esse momento, ela então adquire uma velocidade e ela então começa a se movimentar de outro lado. Eu vou demonstrar aqui então para vocês, através desse vídeo, esse tipo de comportamento aqui para o momento, conservação do momento linear.
Como foi possível ver aqui no vídeo, na situação final aqui ele levantou duas esferinhas, tá? E deixaram então essas esferinhas aí colidir com as demais. E como a gente foi possível observar, do outro lado ele se movimentava também duas esferinhas. Isso por conta dessa conservação do momento linear. Como eu não poderia transferir ali, obviamente, essa velocidade, eu tinha que transferir o momento. Então, eu, juntamente com isso, eu tinha que movimentar duas esferinhas do outro lado para permanecer essa conservação do momento linear após o processo de colisão. Então, esse típico situação que a gente demonstrou aqui, né, ele é bem característico aí para a gente descrever aí o princípio da conservação do momento linear durante um processo de colisão. Até agora, todos os estudos que a gente fez aqui em física, a gente levou em consideração que a massa do meu sistema era uma massa constante, ou seja, não tinha variação de massa durante o movimento. A gente sabe que em algumas situações reais ali, quando tem um corpo aí se movimentando, de alguma maneira ele vai ter uma perda de massa. Um exemplo típico disso é os automóveis, ou seja, você enche o seu tanque à medida que você está se movimentando, você vai observar então que esse tanque vai esvaziando. Obviamente você está perdendo massa ao longo desse processo. Então esse é um caso típico aí que a gente tem, né, de sistema com massa continuamente variável, tá? Existem também outras situações aí similares, aonde essa perda de massa ela é muito mais expressiva e ela é muito mais significativa no processo aí da alteração do momento ou da alteração da velocidade que eu tenha para o meu sistema. Um caso típico desse, né, que a gente pode destacar, é o caso então de foguetes. Tá? Então, quando eu tenho aqui um foguete como esse daqui, ele tem uma grande quantidade de combustível, chega a ser toneladas de combustíveis que eu tenho aí nesse foguete. E, obviamente, à medida então que vai queimando esse combustível, tá, eu vou tendo aí uma perda expressiva de massa. E acompanhando essa perda expressiva de massa, eu tenho aqui um ganho de força, um ganho de velocidade associado a esse foguete. Isso faz com que, obviamente, ele adquira aí, né, uma altura cada vez maior em função desse ganho aí de velocidade e perca de massa associado. Bem, a gente precisa de alguma forma então relacionar essa perda de massa com o ganho de velocidade que o nosso foguete aí está tendo, tá? Obviamente, vou utilizar o exemplo aqui do foguete, que é o caso mais expressivo, mas isso também pode ser demonstrado aí para outros casos aonde eu vou ter aí massa variando em função do tempo. E no caso então do nosso foguete, a gente vai então determinar então qual é a taxa de variação desta minha velocidade pela perda de massa, ou seja, a taxa de variação da velocidade exprime para a gente justamente a aceleração. Então vamos ver aqui como a gente calcula a aceleração desse sistema, né, quando ele está queimando aí combustível. Para esse caso, então, eu vou supor a seguinte situação. Eu vou supor, então, um tempo inicial aqui, que eu vou chamar de tempo t. E aqui eu tenho o meu foguete, onde esse foguete aqui, inicialmente, a massa m dele vai compreender o foguete, mais o combustível que tem dentro dele. E nesse processo inicial, ele começa, então, com uma velocidade v. Obviamente, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou adotar que o movimento desse foguete aqui, ele está em uma única direção, ou seja, é um movimento unidimensional, simplesmente aí para facilitar a nossa vida. Em um tempo posterior, ou seja, em um tempo t mais um ΔT, um tempo infinitesimal, obviamente houve uma perda de combustível devido à queima desse mesmo aí no processo de lançamento desse foguete. E com isso, então, a gente vai observar aqui que parte desse combustível ele é expelida aqui pela culatra aqui do meu foguete, ou seja, ele vai ter uma perda de massa muito pequena, que eu vou chamar aqui essa perda de massa de dm. Essa perda de massa, obviamente, ela vai ser negativa, tá? Expressa aqui em função a massa anterior que eu tinha ali no meu foguete, e também
essa perda de massa aqui, ela se desloca numa direção contrária à velocidade do meu foguete. Então eu vou ter aqui que a velocidade que eu tenho dessa variação de massa dm aqui, eu vou chamar ela de u, e ela tem então a mesma direção, mas sentido oposto à minha velocidade do foguete. Tá? Obviamente, uma vez que o meu foguete aqui ele perdeu uma massa, então ele vai ter então a massa que ele tinha anteriormente, menos a massa que ele perdeu. Nesse caso aqui, ele vai ser mais esse dm, ou seja, lembrando que esse dm aqui, embora eu esteja somando, esse dm aqui ele vai ser negativo, justamente por estar aí no sentido contrário ao lançamento do meu foguete. E à medida então que eu tenho essa pequena variação de massa sofrida aqui nesse sistema, eu vou observar então que a velocidade ela aumenta com um acréscimo de dv, ou seja, eu tenho aí que diretamente a perda da minha massa dm, eu tenho um acréscimo dv de velocidade. Relatando então todas as variáveis então envolvidas aí nesse processo do foguete, eu vou ter então que emão é a massa total do meu sistema, dm é a variação de massa sofrida, que nesse caso é uma quantidade negativa, como a gente falou, u é a velocidade da massa dm, que é expelida ali pelo nosso foguete, lembrando que essa velocidade u aqui é uma relação ao nosso referencial de inércia, ou seja, observando então do ponto de vista de quem está fora do foguete. Eu tenho que a minha velocidade v é a velocidade inicial de todo o sistema, ou seja, do foguete, mais o resto de combustível que ainda tenho dentro desse foguete. E eu tenho também aqui que o meu dv é justamente o acréscimo da velocidade experimentada por esse foguete dentro desse intervalo de tempo dt que foi adicionado aí ao movimento do nosso foguete. Bem, para a solução desse tipo de problema, a gente aplica ali o princípio da conservação do momento linear para o foguete, ou seja, eu considero então o momento dele antes dele começar a queimar o combustível e o momento após ele ter queimado aí um combustível. Portanto, eu vou ter que o momento inicial vai ser igual ao momento final. Eu preciso então descrever o momento inicial para o meu foguete. O momento inicial desse foguete ele vai ser então a massa total vezes a velocidade desse foguete. Então a massa dele total, considerando o foguete mais o combustível, vezes a velocidade que ele tinha no início. E após, então, ou seja, o momento final, do outro lado aqui da igualdade, eu vou ter então o momento do foguete mais o momento do combustível. O momento, então, desse combustível aqui, ele vai ser o quê? Vai ser a massa de combustível queimada, ou seja, esse dm, vezes a velocidade com que esse combustível é expelido. Então, vezes essa velocidade u. Como eu disse, o dm é negativo, portanto, ele vai ser menos dm vezes u. E aí, então, eu vou ter o momento do foguete. O momento do foguete vai ser o quê? Vai ser a massa do foguete menos a massa que ele perdeu, então mais esse dm que ele tinha aqui. Então, m mais dm vezes a velocidade desse foguete. Lembrando agora que a velocidade do foguete vai ser a velocidade que ele tinha no início, mais, obviamente, um dv de velocidade que ele ganhou. Portanto, a velocidade agora vai ser v mais o dv após esse intervalo de tempo t mais ΔT que eu tenho aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui na equação número 7 a conservação do momento linear para o caso aí desse foguete com massa variável. Seguindo então aqui, a gente descreveu na equação número 7 o momento inicial, considerando ali a velocidade com que o combustível era desprezado, considerando que o u era a nossa velocidade aí relativa ao meu referencial de inércia fora do meu foguete. Tá? Nesse caso, para a gente simplificar essa equação número 7, eu vou usar então uma velocidade que eu vou chamar aqui de uzinho, U minúsculo, que vai ser então o produto de dos combustíveis em relação ali ao foguete.
Então agora eu vou mudar o meu sistema de referencial, colocando então uma velocidade aqui interna ao meu sistema, que é justamente essa minha velocidade U aqui. Nesse caso, para determinar essa velocidade U, né, que vai ser a velocidade interna, sabendo somente a velocidade do referencial externo, eu vou ter então que essa velocidade interna vai ser o quê? Vai ser a velocidade do meu ponto de vista, né, do combustível, mais a velocidade, ou menos, né, a velocidade do foguete do meu ponto de vista também. Nesse caso, eu tenho que o meu U vai ser o quê? A velocidade adquirida do meu foguete, V mais dV, menos a velocidade expressa, né, pelo meu combustível, no sentido contrário, e de tal maneira, então, que a minha velocidade relativa, nesse caso, Uzinho, pode ser determinada ali pela taxa de variação ali de combustível perdida em função do intervalo de tempo. Assim, eu chego aqui ao quanto que vai equivaler a minha velocidade U. Portanto, nesse caso, vai ser a velocidade inicial mais o acréscimo de velocidade dv, menos a minha velocidade relativa de combustível do ponto de vista ali do foguete. Sendo assim, eu tenho aqui que a minha equação número 8, ela pode ser substituída na minha equação número 7, da conservação do momento linear desse sistema, e assim então eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter o meu momento inicial é igual a menos dm vezes u, mais emão mais dm, vezes v mais dv. Essa expressão número 7, eu vou trocar então tudo que era aqui u, né, vou trocar por v mais dv menos u, que é a velocidade relativa ali, tudo isso multiplicando aqui menos dm, e o resto da minha expressão continua a mesma coisa, não altera em nada. Para a gente resolver então esse sistema, eu vou aplicar então a distributiva, eu vou multiplicar dm por cada elemento dentro aqui do colchetes, e vou fazer a mesma coisa aqui, multiplicando m por v, m por dv, e dm, v e dm, dv. E assim então eu chego nesta relação que eu tenho aqui na linha de baixo. Bem, parece então que o que eu queria simplificar acabou deixando mais complexo a minha equação, mas a hora que eu começo a fazer análise dos termos dessa expressão aqui, eu vou observar a seguinte situação. Eu tenho aqui do lado esquerdo da minha expressão mv, e eu tenho aqui do lado direito da minha equação também tenho mv. Do lado direito aqui eu vou ter menos dm vezes v, eu tenho aqui também mais dm vezes v, somando os dois ele vai dar 0, e eu tenho aqui também menos dm vezes v, e aqui do outro lado eu tenho também mais dm vezes dv, e somando os dois também vai dar 0, portanto sobra para mim somente dm vezes u e m vezes dv. Nesse caso, então, passando cada um para um lado da expressão, eu vou ter aqui mdv, que é igual a menos dm vezes u. Essa equação número 9, então, é a equação que relaciona ali os momentos desse sistema aqui. Mas como a gente vem trabalhando justamente para encontrar a aceleração desse sistema, tá? Para encontrar a aceleração desse sistema, eu posso aplicar aqui a definição de aceleração do lado esquerdo aqui, que seria justamente derivar esse dv, né, em relação ao tempo. Então, dv dt dá para a gente a aceleração, que é o que eu quero encontrar. Só que para fazer isso, eu preciso então derivar os dois lados da minha equação para manter então aí inalterada a equação número 9. Sendo assim, então, derivando os dois lados em função do tempo, eu vou ter menos dm dt vezes u, que é igual a m dv dt. Nesse caso, então, eu tenho aqui a equação número 10, né, onde a gente tem aí esse sistema, ele pode expressar para a gente ali justamente uma relação da segunda lei de Newton. Lembrando, então, que dm dt, que é expresso aqui do lado esquerdo da nossa expressão, ela pode ser interpretada, então, como sendo a variação de massa em função do tempo,
Nesse caso, então, a gente chama isso daí de taxa de variação de massa do foguete, tá? Ou então eu posso expressar esse dm/dt em função então de menos r, onde essa variável menos r vai ser justamente aí o quanto de massa ele está perdendo em função do tempo. Tá? Como eu disse, o lado direito da nossa equação ali é a própria segunda lei de Newton, uma vez que eu derivo aqui dv/dt vai ter aceleração, então eu chego que menos r vezes u é igual a massa vezes aceleração, ou seja, igual a segunda lei de Newton, que é igual à força do meu sistema. Tá? Então a equação número 11 aqui expressa para a gente a força aplicada nesse sistema ali de massa variável. Portanto, se eu tenho a força aqui do meu lado direito, o lado esquerdo também vai ter unidade de força. Nesse caso, então, o termo R vezes U, que a gente tem ali, o produto dessas duas variáveis, é o que a gente chama aí de empuxo do foguete. O empuxo é uma espécie de força, nesse caso, a força que impulsiona, então, o meu foguete aí para cima, tá? Em algumas literaturas, você vai encontrar também esse produto R vezes U aqui, representado simplesmente pela letra E, que é o empuxo aí do meu foguete. Então, quando eu estiver falando de empuxo, nada mais, nada menos do que vai ser o produto da taxa de variação de massa vezes a velocidade com que essa massa está sendo expelida, e nesse caso vai ser igual à força aplicada aí ao meu sistema. Obviamente, nesse caso, se eu quiser determinar minha aceleração, basta aqui isolar aqui ela, dividindo então todo o lado esquerdo ali pela massa. Bem, uma vez então que eu posso determinar a minha aceleração do meu sistema, eu posso também encontrar qual que vai ser a variação dessa velocidade, ou seja, o quanto de velocidade ele vai ganhar em função do tempo. Então, a partir disso, eu posso aí calcular agora a minha velocidade. Para calcular a velocidade, a gente pode também utilizar aí a definição que a gente tem de aceleração. Então, a variação de velocidade do foguete em relação à variação da massa pode ser obtida, então, da variação de velocidade aqui dv, que é a nossa equação número 10. Portanto, eu tenho aqui menos dm dt vezes u é igual a m dv dt. Como eu quero encontrar justamente esta minha velocidade aqui, dv, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse dv. Eu passo então m dividindo para o outro lado, fica então dv igual a menos u dm sobre m. Nesse caso, então, para encontrar aqui essa minha velocidade, basta a gente integrar os dois lados da equação número 12. E assim, então, eu vou encontrar justamente a variação de velocidade sofrida nesse meu sistema. Assim, eu vou ter, do lado esquerdo, a integral de dv da velocidade inicial até a velocidade final, que vai ser igual a menos u. Eu posso, obviamente, tirar u fora da minha integral, porque ele não depende da massa, a integral de dm sobre m, da massa inicial até a massa final, sofrida por variação de massa ao longo dessa variação de velocidade. Do lado esquerdo, a integral de dv é v, substituindo os limites de integração, eu vou ter velocidade final menos a velocidade inicial. E do lado esquerdo, fazendo a solução dessa integral aqui, que é uma integral tabelada, eu vou ter então o ln de mi sobre mf. Obviamente que esse negativo aqui ele some porque, na verdade, seria o ln de mf sobre mi. Como eu estou invertendo a ordem aqui dos fatores, né? Obviamente, pela propriedade de ln, isso daqui seria negativo, cancela com o negativo que tinha aqui, então vai ficar positivo o ln da massa inicial sobre a massa final. Bem, a equação número 13, então, ela exprime para a gente a variação da velocidade experimentada em função da perca de massa. Então, aqui eu tenho nada mais, nada menos do que um ΔV, que vai ser, então, relacionado aqui com a perda de massa para esse sistema. Assim, então, eu tenho uma previsibilidade de quanto vai ser esse acréscimo de velocidade em razão da variação de massa sofrida por esse sistema. Assim chegamos então ao final de mais uma aula.
vimos aqui que podemos resolver problemas diversos aqui quando a gente passa a aplicar ali o princípio da conservação do momento linear, né, tanto no processo de colisão como no processo aí de sistemas com massa variável, coisa que era impossível utilizando somente aí, os conceitos de cinemática e de dinâmica que a gente viu no início desse curso. Então a gente adicionou aí mais alguma ferramenta para soluções de problemas que a gente possa ter aí em física. Tá? Eu vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês e vou deixando aí ao final desse vídeo, né, mais 2 sugestões de vídeos para vocês ir acompanhando aqui o conhecimento de vocês a respeito de Física 1. Agradeço novamente e até a próxima oportunidade.